É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na escola Nelson Brolo. Aqui na região da Cachoeirinha, do Monte Azul, uma escola um pouco já tradicional da nossa cidade, que tem aí indicadores e desempenhos maravilhosos. E hoje nós estamos aqui com as professoras para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre a relação do cidadão, do indivíduo com as drogas. O que é de fato experimentar as drogas, o uso de drogas, o abuso de drogas e a coisa problemática que é o sofrimento que as drogas causam quando um indivíduo ele se torna dependente de drogas. Então, hoje nós estamos aqui para falar com as professoras. Tudo bom, professoras? Tudo bem com você? Tudo bem. Professoras, nesses dias, vocês trabalharam com os alunos sobre esse tema mesmo. E como que foi a experiência de vocês em trabalhar o assunto com os alunos? Olha, foi uma experiência boa, no sentido de que faz parte da vida deles, eles estão assim, diariamente convivendo com isso nos seus lares, o álcool, é uma droga que é permissiva nos lares de todos eles. Então, muitos dos alunos já fizeram a experiência, já experimentaram um ou outro tipo da droga, Os alunos já experimentaram? Sim, porque, como eu falei, nos lares, eles têm a droga. E, infelizmente, as famílias não têm essa consciência de que para a criança é prejudicial a questão da droga. E no próprio lar eles acabam experimentando, muitas vezes com a permissão dos pais. A gente falou da droga em si, do que ela causa e tudo mais, mas é importante deixar claro o que é a droga, quais são os tipos de droga que a gente tem, porque como a Eliana disse, tem a que faz parte do convívio deles praticamente todos os dias. Então a gente tem que explicar o que o uso dessa droga, o que o uso do álcool ou mesmo do remédio pode causar para a família deles, de prejuízo, de todos os malefícios que no convívio familiar ela trouxe. Porque às vezes os pais, todo mundo, não só os pais, nós todos, a gente acha normal tomar cervejinha, só que a gente não tem noção do quanto e do prejuízo que ela traz para uma família. Isso pode refletir aqui dentro, no que eles fazem aqui dentro, na aprendizagem deles aqui dentro. Por isso primeiro tem que deixar claro a droga, o que é, o que faz parte, o que ela causa, para depois ir entrando mais nesse uso, abuso e dependência. Já começamos a perceber que é algo cultural. O uso de álcool, que nem a professora comentou, está dentro do lar, da família. Nos aniversários, em todas as nossas celebrações, o álcool está ali. As substâncias entorpecentes, elas estão na sociedade brasileira, aliás, mundial, da humanidade, sempre estiveram. Mas a gente precisa entender que nós nunca tivemos acesso ao conhecimento mesmo. O que são drogas e quais são os efeitos que elas causam no organismo. Como o organismo ele reage a determinadas substâncias psicoativas. Como que o organismo reage e tolera a determinadas substâncias psicotrópicas, que altera a questão da coordenação motora. Nós precisamos entender. E professora, que nem a senhora comentou, olha, nós precisamos entender o que são drogas. E só lembrando que a Organização Mundial de Saúde estabelece o quê? Que drogas são qualquer substância não produzida naturalmente pelo organismo humano, que tem a propriedade de alterar o funcionamento do organismo, de um sistema ou de mais sistemas. E olha que legal, então é uma substância que quando consumida individualmente, afetará o funcionamento de um ou mais sistemas, como o sistema psicológico, o sistema nervoso. E ao afetar esses
sistema, o indivíduo, ele vai começar a se relacionar socialmente, trazendo conflitos e até afetos nas relações sociais. Então, drogas são isso. Mas o que nós precisamos entender, professoras, é que desvincular e separar a questão moral. Nós temos um problema de preconceito mesmo, que as tradições vêm nos trazendo, o cara é um bêbado. E às vezes quando a gente olhava o bêbado, uma comunidade muito religiosa que somos, o cara está com um espírito maligno. E nós precisamos levar para a igreja, nós precisamos de um exorcismo. E sempre relacionamos o abuso do álcool e todos os transtornos mentais que causa à possessão, a espírito maligno. E não. Hoje, a ciência evoluiu e a Organização Mundial de Saúde fala, olha, a pessoa que sofre pelo uso abusivo e nocivo de drogas, de qualquer substância, seja o álcool ou outras drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack, ou aqueles remédios controlados, faixas pretas, na realidade, ele está com um problema de saúde mental. E ali, ele apresenta um transtorno. Então, primeiramente, nós, sobretudo senhoras professoras que estão no processo de formação da nossa cidadania, de preparando os novos cidadãos, nós precisamos entender e separar. Olha, o consumo de substâncias entorpecentes afeta o psicológico, a questão psíquica do meu aluno e dos seus familiares. E nessa relação vai se construir uma cultura. Ok? Sim. Então, eu acho que é separar isso mesmo. Professora, me explica um pouquinho melhor. As senhoras falaram que alguns alunos já tiveram contato e experimentaram. Como que foi esse comentário dos alunos? Na verdade, quando eu trabalhei em sala, eles contam mais das experiências dos pais. Professor, um dia meu pai bebeu, fez isso, fez aquilo outro. E aí na mediação da conversa que a gente teve, a gente foi explicando da maneira que é própria para os alunos que a gente tem, de 9, 10 anos, e o uso que o seu pai fez, o experimento, não sei, que o seu pai fez do álcool, o que ele trouxe para a sua família? Para ele ter uma base do que a droga faz. Porque pode ser que ele, é gostoso beber cerveja, é bom beber cerveja, então eu vou fazer isso. Mas o que ela faz? Você quer ter atitudes que uma pessoa que, quando está sob o efeito do álcool, da droga, tem? Foi nesse sentido que eu conversei com eles. Vocês têm relatos, vocês querem contar alguma coisa dos pais, dos amigos dos pais, não sei, ou quando estavam em festas, de que alguém bebeu demais. E essa pessoa que bebeu demais, o que ela fez? Ela pode ter estragado a festa, ela pode ter brigado com seu pai, na hora de ir embora ela pode ter batido no carro do seu pai. Eu acho que é aí que entra o abuso, né, que era um dos nossos temas. Esse abuso, ele faz o quê? Mas antes de falar de tudo isso, a gente precisava ter claro o que é o experimento, o que é o uso, o abuso e a dependência. Então, ter essas 4 coisas claras e passar para eles de um jeito que eles conseguem. Você já até conversou com a gente, então como é que você falou do experimento, do uso, do abuso e da dependência pra gente? Como é que é essa diferença? Como é que a gente explica essa diferença? Como que a gente vai esclarecer isso? Por exemplo, pedagogicamente, na BNCC, nós estamos discutindo nesse atual momento isso. Nós temos algumas competências para ser desenvolvida. Por exemplo, o pensamento científico, a crítica. Você olhar para uma situação e ter um pensamento crítico sobre aquilo. E criativo. Uma outra competência que nós temos é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, esse exemplo que a professora está nos trazendo, de mediar na conversa, são as habilidades que nós necessitamos desenvolver com os nossos alunos. Professores, quando a gente fala de drogas, nós não estamos transferindo para a educação a responsabilidade para trabalhar com os alunos
com essa temática sobre os danos que as drogas causam no aluno. Não é isso. O que nós queremos que a escola trabalhe é desenvolver habilidades e competências para que o aluno, quando se deparar com uma situação problema, a oferta, quando ele se deparar com uma situação problema, sua curiosidade individual, a pressão, a necessidade de ser aceito por um grupo, de participar de um grupo. Quando o aluno se deparar diante dessa situação problema, ele possa ter habilidades e repertório para dar uma resposta àquilo. Porque o uso de álcool por um menor de 23 anos vai afetar o desenvolvimento do seu sistema nervoso, cognitivo, do seu cérebro. Por isso que a nossa sociedade proibiu a venda, a entrega, servir bebida alcoólica para o menor de 18 anos. Por quê? Porque isso vai afetar a saúde, vai trazer danos à saúde. Então, como que nós temos que falar? Simplesmente, eu acho que mediando, desenvolvendo habilidades para que diante de um problema próprio da vida, que somos pressionados todos os dias, ele consiga ter respostas. Ele consiga ter resposta para se autopreservar. A gente media tudo aqui para que eles possam, com as habilidades adquiridas, conseguir talvez transformar a realidade na casa deles. Porque se ele aprendeu aqui na escola que traz prejuízo, não falando em si do que a droga faz mesmo, cientificamente, porque é muito para eles, para a idade deles. Mas se eles entendem, se eles adquiriram essa habilidade de saber o que a droga faz, talvez eles possam conversar com os pais. Pai, nós vamos numa festa, eu queria que o senhor não abusasse tanto do uso da droga, para que a gente aproveitasse, para que a gente curtisse, para que seja um momento feliz, para que eles tenham momentos felizes em família. Porque falar propriamente do que, quando você está sob efeito de cocaína, acontece isso, é muito para eles. Não sei, posso estar errado, mas eu acho muito. Para a idade, eles têm 10 anos. E é o que a gente está falando, pode causar uma curiosidade excessiva e hoje em dia eles vivem expostos a tudo. Tá tudo muito ofertado, tudo muito dado para eles. Então, posso estar errado, é claro, mas a gente tem que falar de um jeito mais simples, para que ele não tente procurar em algum lugar que vai dizer coisas muito ruins para ele, que não é o que a gente quer que ele tenha contato agora. E oferecer para eles também um repertório para que eles possam dizer não. Porque nós estamos assim com os nossos alunos saindo do nosso meio, indo para escolas maiores, tendo contato com adolescentes maiores, com jovens, onde a gente sabe que a oferta é muito grande e o estímulo do grupo, a cobrança do grupo também é muito grande para com eles, né? Então, assim, eles vão ter que, daqui a pouco, tomar decisões. Eu uso ou não uso? Eu faço parte do grupo ou não? Eu vou ser igual? Eu vou ser diferente? Porque a questão maior é que se eu não faço o que o grupo faz, eu não sou aceito por eles. Então, assim, eu acho que a nossa responsabilidade maior aqui é dar para eles argumentos e para eles também assim, ter o conhecimento de falar não, de dizer não, né? Que o mais difícil eu acho que é isso, né? Porque eles têm contato em casa, no grupo social, nas brincadeiras, né? A influência que eles têm é muito grande. Então eu acho que eles precisam ter assim, uma base, né, maior. Vocês percebem na fala da professora dar argumentos, que eles possam ter argumentos, e conhecimento, duas competências gerais. Como argumentar? Como ter acesso a esse conhecimento? A professora Jéssica tinha comentado sobre a questão, como distinguir a diferença mesmo da relação do indivíduo com a droga. Isso é muito importante. É muito importante. Porque nós, professores, de repente encontramos um aluno que está vivenciando uma relação com as drogas. Usou droga, usou maconha.
está bebendo, está fumando cigarro eletrônico ou narguilé, nossa, ficamos desesperados. Ah, é maconheiro, é drogado. Pessoal, calma. Nós precisamos, eu acho que, estratificar o padrão de uso. Quais são os padrões de uso? Primeiro, nós temos a questão da experiência, da experimentação. E, pessoal, experimentar o álcool, o narguilé, um cigarro, isso é uma situação de risco, mas não é a dependência química. A pessoa não é drogada porque ela experimentou. Talvez ela experimentou, e como a professora bem deixou claro, né? Daqui a pouco os nossos alunos irão para uma escola maior, com outro grupo de pessoas, e lá eles serão tentados, pressionados, socialmente, moralmente, para experimentar. E será que eles desenvolveram habilidade suficiente para se autodeterminar, para ter autonomia? Estou falando de aluno de 11 anos, 12 anos. Que capacidade um aluno de 12 anos tem para se autodeterminar? Muito pouca. E é uma situação mais vulnerável, porque ele quer ser aceito por esse novo grupo. E ele é totalmente incompreensivo no grupo primário, que é a família. Está vendo como é uma situação de risco? Então, o primeiro padrão que nós falamos, professora Jéssica, é experimentar. Experimentar é apenas um experimento. Não quer dizer que ele será um usuário. Um outro problema que nós temos é a questão do uso de drogas. Mas o que é o uso de drogas? Vamos desbanalizar drogas, cocaína, maconha. Gente, nós precisamos entender, conforme a Organização Mundial de Saúde nos diz, que droga é qualquer substância não produzida naturalmente pelo organismo que tem propriedade de alterar o funcionamento. Então, quando você fala do padrão uso de drogas, o uso de drogas é a autoministração. A pessoa vai lá, toma uma cerveja consciente, ela vai e toma. Isso é o uso de droga. Ela vai lá e se automedica. É o uso de uma substância que vai trazer alteração do funcionamento do organismo. Vai alterar. Por exemplo, o álcool. O adolescente vai lá, ele usa o álcool, a droga, álcool. E isso vai alterar o funcionamento do seu organismo. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Então ele vai ter comprometimentos na coordenação motora, na questão do seu humor. Primeiro fica eufórico, depois vem uma questão de tristeza, de choro. Você que já bebeu, faz o uso de álcool esporadicamente, não é um uso abusivo, que é o segundo termo que a gente vai... Sabe muito bem os efeitos do álcool. E culturalmente a gente até fala, vou beber para relaxar. Ok, mas o seu corpo, com o passar do tempo, ele pode tolerar aquela dose. Você bebeu uma latinha já não faz mais diferença. Você precisa tomar 2 latinhas. 2 latinhas depois de uma semana, depois de um mês, já não. E aumenta. E o seu organismo começa a gerar um padrão de tolerância. Ele começa a tolerar aquela quantidade de álcool. Entendeu, professora Jéssica? Então eu tenho, respondendo a sua pergunta, experimentação, nós temos o uso de drogas, de álcool, que é quando a pessoa consciente tem uma relação ali com as substâncias, mas como vai gerando uma tolerância, ele vai precisar usar mais para ter o efeito primário. E depois usa mais uma dose. E aí nós passamos para o padrão de abuso de drogas. E quando começa a gerar esse abuso, lembra que nós falamos que droga, ela altera o funcionamento? Essa substância, ela reage no nosso organismo, trazendo uma modificação do nosso estado mental e do nosso estado físico. Lembra? Então a droga, ela reage e muda. E quando essa substância altera o funcionamento da nossa mente, e em segundo, do nosso físico, a questão motora, isso vai afetar a nossa relação social. As pessoas que estão sob efeito de substâncias entorpecentes de uso problemático
Nós falamos na saúde que essa pessoa está com um transtorno mental. Ela não consegue raciocinar adequadamente. Então, na relação com o outro, ela vai ter problemas. Ela não vai conseguir dar respostas para aquela relação. Gerando o quê? Gerando o quê? Conflitos. Então, esse é o problema da experimentação. Aí ele começa a usar, e aí o corpo ele começa a ter uma tolerância, se adaptar, porque olha, é gostoso, olha, eu fico melhor assim e tal. E aí você depende daquilo para ter uma sensação boa, uma sensação de prazer. Mas essa alteração do funcionamento emocional, psíquico e motor vai afetar a sua relação. Você vai ficar, o que nós falamos, de disfuncional. Você não vai funcionar. O seu desempenho, somos uma sociedade do trabalho, produtivamente o seu desempenho vai cair. E se você perde o rendimento no trabalho, você vai ser cobrado, e a cobrança gera estresse, e estresse vai ser descontado nos nossos entes queridos, na família, nos filhos, gerando um ciclo de violência, de conflitos. É perigoso o uso abusivo de substâncias entorpecentes, de drogas, vai trazer um dano às relações sociais. Às relações sociais. Lembre, professora, quantas festas que nós temos conhecimento, festas, momentos de celebrações que foram estragados porque alguém bebeu demais? Nesse caso, Glauber, a gente tem a questão do abuso que você está falando, né? O abuso é que é naquele momento eu realmente abusei, vamos pensar, de uma bebida, de uma droga, seja ela qual for. E isso trouxe consequências na relação, no grupo, né, na família, no meio ali que a pessoa está convivendo naquele momento. Isso já é uma dependência? Sim. Porque a gente pensa que dependência é aquela questão, eu tenho que constantemente fazer uso. Meu organismo, ele sente a falta daquela droga e eu preciso estar constantemente utilizando. Mas se eu faço isso somente em festas, no final de semana, isso já sinaliza uma dependência? Ou é um passo para a dependência? Então, sinaliza uma dependência. E a senhora conclui, é um passo. Porque o que acontece? O uso das drogas acaba sendo normal. A pessoa se auto-ministra. Ela bebe o álcool ali socialmente. Sabe aquele padrão socialmente? Mas o que acontece? Nós temos que ficar preocupados com a relação que essa pessoa está tendo com aquela substância. Olha, eu vou tomar essa bebida para que eu possa estar relaxado e assim interagir melhor. É a mesma coisa, alguns de nós que não somos bêbados, que não bebemos e tomamos algumas medicações, a automedicação. Olha, eu vou tomar um remedinho aqui porque eu não estou bem, eu não estou passando bem. E de repente o primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, e de repente você começa a perceber que você está recorrendo àquela medicação, àquela substância manipulada, comprada na farmácia, para ter uma sensação boa. Isso não acontece nos nossos meios que não usamos drogas ilícitas? Mas isso já é um padrão de uso abusivo. Várias matérias, várias pesquisas, até a TV tem falado, procura. Quando a pessoa se automedica, isso pode trazer efeitos colaterais ao organismo e danos à saúde, não é? Então, quando a gente pega esses nossos discursos nos nossos meios, olha, eu bebo socialmente. Por que ela bebe socialmente? É para relaxar e, nossa, eu vou beber uma latinha, que é o padrão de uso para a mulher, uma latinha, e para o homem uma garrafa, que não vai causar tanto estrago, mas não, eu bebo socialmente para relaxar. Tá bom, mas de repente aquela pessoa ela começa a falar daquilo, olha, sextou, agora nós vamos beber. Nossa, sábado, happy hour. A pessoa ela começa
organizar toda a sua rotina para aquele momento. Ela começa a organizar, olha, agora nós vamos nos reunir e vamos tomar cerveja. Quando ela começa a criar um roteiro de planejamento do seu dia a dia, para chegar naquele momento do uso, já é um sinal, já é o primeiro passo. E aí o que nós precisamos fazer? Prevenir e alertar mesmo, como a senhora disse, professora, levar o conhecimento, quais são os efeitos colaterais, como que aquela substância reage, para que no momento que ele estiver ali, ébrio, né, que fala, né, ébrio, né, que ele está sob efeito de uma substância entorpecente, mais anestesiado, no momento de lucidez, ele possa parar. Opa, peraí, estava conversando com os meus amigos, lá na escola eu ouvi uma palestra, e isso já é um sintoma de um prejuízo à minha saúde, para que ele possa exercer a liberdade de escolha. Então, professora, quando eu pego e falo isso, nós precisamos entender, porque quando a pessoa ela faz o uso, mas de repente aquele uso fica frequente, de repente ela começa a gastar tempo com a bebida, com a substância. Não, eu preciso passar mais tempo, é final de semana, vamos beber. São indicativos. Opa, peraí, já não é um uso apenas, já é um uso nocivo. E nesse uso nocivo nós ainda temos tempo para discutir, porque a gente começa a ver que a pessoa ela já perdeu o autocontrole, ela já começa a falar besteira, não tem mais um padrão ético, não tem mais aquele controle, olha, pera, não, já fala, não tem mais o controle. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso, então você fica mais relaxado e fala o que vem na cabeça, entende? Então, nesse momento, nós precisamos ainda discutir sobre como as substâncias reagem no organismo, modificando o estado mental, emocional e fisicamente. Porque a partir desse conhecimento, ele vai desenvolver um senso crítico e assim poder escolher sobre o seu projeto de vida, sobre a sua escolha e como ele vai seguir. Nós precisamos aceitar a liberdade de escolha. Mas o que nós precisamos é, como sociedade, e é o nosso dever, compartilhar informações. Para, com informação, ele possa de fato ter uma ampla liberdade. Porque hoje as pessoas, eu vou beber. Não, às vezes está bebendo por um padrão de publicidade. E no nosso caso, nós trabalhamos com crianças, né? De torno dos seus 10 anos. E está começando os primeiros passos na vida. O experimentar faz parte. Faz parte da vida experimentar. É experimentando que eu vou direcionando os meus passos. Experimentei algo, não gostei, eu vou passar para outro. E aí eu vou me orientando para seguir a minha caminhada. E como trabalhar essa questão com eles? Porque, lógico, algumas coisas eles vão experimentar e gostar. Algumas coisas eles vão experimentar e não gostar. Então, quando eu não gosto, eu não quero repetir a dose. O problema é quando eu experimento e eu gosto. Por quê? Porque daí eu quero de novo, né? E como trabalhar com eles nessa questão de mostrar, né? Que mesmo que eu goste, eu preciso saber que aquilo me faz mal. As substâncias entorpecentes, ela trabalha no sistema de recompensa. Ela tira o sofrimento, ela anestesia. Ela trabalha no sistema de recompensa. Às vezes gera um prazer. Mas nós precisamos lembrar que as drogas, na sua maioria das vezes, o seu primeiro contato é grupal. Nós fazemos uso de substâncias, sobretudo as ilícitas, em grupos. A professora nos lembra que a criança, pela sua natureza, uma criança saudável, ela é curiosa. E ela quer saber o que é isso, tal, e ela quer. E o ser humano, ele é um ser gregário. Ele tem que participar de grupo, ele não consegue viver sozinho, individualizado, ele precisa se agregar. Então, nesse momento de curiosidade,
E a necessidade de se agregar, o adolescente que está numa condição peculiar de desenvolvimento, ele não tem toda a capacidade para se autodeterminar, de fazer as suas escolhas, ele vai ser pressionado por um grupo. Ele vai ser pressionado por esse grupo de uma escola maior, por esse grupo da festa. Ele está em processo de transformação física, bullying. Ele vai abrir mão de todos os princípios que aprendeu na família, na comunidade religiosa e nas escolas do ProErd. Ele vai abrir mão. Porque ele é vulnerável. Oi? O grupo é maior. O grupo é maior. Mas o que nós estamos propondo com essa abertura mesmo é falar, e a experiência mesmo, quais são os efeitos colaterais. E falar exatamente a questão dos danos que isso causa à saúde. Você entendeu? Eu entendi. E você começa a instruir o seu aluno sobre os danos que isso vai causar ao seu viver. Não aquilo lá, droga mata, isso é muito distante, porque ainda nós estamos com a questão moralista. Não estamos instruindo as nossas crianças. Vocês concordam? Sim. Porque no momento que você instrui, mostra o caminho, opa, peraí, eles vão entender. Professores, eu vou te dar um exemplo. Olha as nossas crianças viciadas em jogos, Free Fire, Fortnite, viciadas. E é muito difícil. Pega um jogo, tenta jogar, é muito difícil. E para que eles possam passar de fases, eles precisam treinar muito, eles erram, eles precisam se adaptar a regras estrangeiras, que não é nem da nossa cultura aqui brasileira, mas é externa. E eles se adaptam. Para quê? Para conquistar o prêmio, para passar de fase. Os alunos, eles querem aprender, eles não querem se danar, eles não querem se dar mal, mas precisa ser instruído, porque quando você instrui e mostra exatamente o que ninguém vai, é algo instintivo. A preservação da vida é instintivo, é humano. Mas o problema é que nós não estamos falando abertamente quais são os efeitos da maconha. Não falamos. Se você tiver curiosidade, comenta aí no vídeo, a gente vai compartilhar, porque tem um vídeo falando de como a maconha, uma droga depressora do sistema nervoso, afeta na percepção, por exemplo, do delírio, da alucinação. Nós precisamos falar isso para os alunos, para os adolescentes. Nós precisamos falar para os adolescentes quais são os efeitos da cocaína, que é uma droga estimulante, vai fazer, mas quais são os efeitos no seu sistema nervoso? O que o crack faz? Por que a gente fala que o usuário do crack é um nóia? Qual é a síndrome de paranoia que começa a vir? No momento que você faz isso, ele vai desviar do caminho mau. Ele vai desviar, porque ele já está adaptado com os jogos eletrônicos. E ele sempre vai querer se dar bem. E eles estão até viciados com esses jogos eletrônicos. Por quê? Porque eles estão interagindo. É uma relação. Mas aquilo que faz mal, eles acabam desviando. Então, eu penso que é compartilhar informação para que eles comecem a ter habilidades para adquirir o conhecimento. E o conhecimento vai garantir o desenvolvimento do educando. Vai fazer com que ele se autopreserve e tenha autonomia. Sim. É isso que nós queremos falar mesmo. Não queremos trazer um sobrepeso, entregar para a educação o problema de droga. Não é isso. Porém, professores, vocês não podem serem omissos ou se furtarem de uma realidade que nós estamos vivenciando. A droga está sendo parte da rotina dos nossos alunos. E esse projeto, e esse tema, nós tentamos abrir a discussão para que nós possamos olhar sobre a relação do indivíduo com as drogas e esses padrões de uso. Porque da experimentação à dependência, que é quando a pessoa perde totalmente a função, que não consegue mais funcionar, ter uma rotina legal sem a química, sem o álcool, que é prejudicial.
E aí nós precisamos fazer tratamentos muito mais complexos. E professora, eu gostaria de saber de vocês, né, se o projeto É Preciso Saber, eu acho que com a dinâmica que nós fizemos com os alunos, os temas, né, o formato que nós trouxemos para vocês, se foi útil, assim, conseguiu colaborar para que vocês pudessem tratar desse assunto? Como que foi? Eu acho que foi muito bom. Para nós, como professores, foi muito válido, porque abre também a nossa mente, né? Não é um assunto que a gente discute diariamente, mas é um assunto que está presente diariamente no nosso convívio, né? É interessante a professora falar isso, porque eu comecei a observar que essa escola, ela trabalha com uma comunidade muito vulnerável e de risco, de uma relação assim com substâncias entorpecentes muito perigosas não, mas preocupantes. E a escola tem trabalhado, né? Eu vejo assim, vocês trabalham, conseguem desenvolver, né? A gente procura trabalhar com os alunos a questão da conscientização, né? Levando-os a compreender os prejuízos que a droga traz, né? Que mesmo ela sendo fácil a aquisição delas, a gente tem que ter consciência também, né, qual é a sua consequência para cada um de nós. E eu gostei muito da questão da dinâmica que foi feita com os alunos, né? E a dinâmica foi uma dinâmica simples e que nos levou a refletir em grupo, né, a questão da experimentação. O que vem a ser experimentar? Que experimentar não significa depender. Não é porque eu provei que eu sou dependente, né? Mas que o problema da experimentação também, que muitas vezes eu experimento e eu gosto, e daí o que eu faço, né? Então a gente procurou trabalhar bastante isso com o grupo que nós trabalhamos, com o grupo que nós temos aqui na escola, a questão disso, da experimentação e o que eu faço com isso. Eu posso dizer não? Então o que eu faço para dizer não? O que eu faço quando o grupo me pressionar para que eu possa experimentar, para que eu possa fazer uso disso? Então eu acho que foi muito bom esse trabalho do projeto É Preciso Saber, né? Para a gente assim, nos conscientizar do que trabalhar e como trabalhar com as nossas crianças. Professora Jéssica. E a questão de trabalhar com eles, a dinâmica que eles fizeram, o experimento e tudo mais, e fazer com que eles passassem para os colegas a informação é muito interessante também, porque quando eu passei o vídeo em sala, um dos alunos que participou da dinâmica, eu perguntei se alguém queria falar alguma coisa, se alguém queria comentar, ele levantou, ele teve a iniciativa de se levantar e de conversar com a sala sobre. Então ele contou que tem coisas que a gente usa que é gostoso, o exemplo do salgadinho, é gostoso, mas o que ele traz para a minha saúde? Então ele traz um prejuízo em excesso para a minha saúde. E conseguir ter essa percepção mais na prática mesmo, de saber como se eu usar droga vai me fazer mal, porque eles sabem que faz mal, mas às vezes eles não têm a noção. Então a dinâmica fez com que eles tivessem essa noção de é bom, mas faz mal. Então eu não posso abusar disso para que eu não me torne um dependente. E eles passarem para os colegas, às vezes quando eles falam entre eles, é mais fácil de adquirir, é mais fácil de entender, porque eles têm a linguagem própria deles. Então foi muito válido a questão de eles se tornarem os mediadores, deles contarem para os amigos o que foi a experiência, o que foi o projeto, como é que eles trabalharam, como é que eles fizeram. Tá vendo? É possível, pessoal, preparar os nossos alunos para exercer a cidadania. Olha que legal. Numa brincadeira que se transformou em significativa, por quê? Porque experimentaram. Não era uma teoria. Eles experimentaram. E no momento que ele experimentou, deu significado. E aí o aluno estava passando o vídeo, e ele foi o mediador. Protagonismo. A responsabilidade social é pensar no outro. Opa, peraí, vamos compartilhar, vamos olhar. Então, nós compartilhamos isso porque as drogas não pode mais, eu acho que ser um fator de temor e de neutralizar a prática pedagógica. As senhoras têm trabalhado muito
olha as ações que vocês têm desenvolvido com os alunos, sabe? O desenvolvimento humano, se não fosse a escola, seríamos bárbaros. Mas a escola tem civilizado. Mas a gente precisa, eu acho que, desbanalizar essa nossa prática cotidiana. Porque no momento que o aluno, ele compreende esse processo instrutivo, de condução mesmo que a educação se propõe, a gente consegue se preocupar com o outro e as relações humanas ficam muito mais saudáveis. Porque não é uma questão do uso de droga A ou de droga B, do álcool, da maconha ou do remédio. O que nós precisamos pensar, e esse é o verdadeiro problema, que é os danos que a relação com substâncias entorpecentes tem trazido à saúde e ao exercício da vida. Pessoal, é preciso saber esses efeitos, como as drogas reagem, para que nós possamos intervir pedagogicamente, porque é a pedagogia que vai construir, desenvolver essas habilidades para simplesmente autodeterminar e construir todo um projeto de vida. Muito obrigado, professores. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo de estar trabalhando aqui, de desenvolver esses temas com vocês. É preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso